Sejam todos muito bem-vindos à nossa programação. Você gostaria de ter uma vida agradável? Uma pergunta que eu lhe faço. Porque é possível, porém, precisa ser construído. Você gostaria de ter uma vida boa? Creio que sim. E uma vida perfeita? Olha, existe um caminho que você pode tomar para você ter tudo isso na sua vida. Uma vida boa, uma vida agradável, uma vida perfeita. Eu quero lhe proporcionar isto na sua vida, fazer isto acontecer. Dia 24 de agosto, nós vamos estar dando um caminho em todos os templos da Igreja Universal. Principalmente o senhor e a senhora, que é uma autoridade de segurança, de defesa e de justiça. Olha só o que diz o texto sagrado. Diz assim, o livro de Romanos 12:2. E não sedes conformados com este século. A primeira coisa que precisa ser feito é você não se conformar com aquilo que está diante dos seus olhos. Não se conformar com as dificuldades, com as lutas, com os problemas. E o não se conformar é você dar um passo à frente. Não é uma revolta aonde fica deitado ou sentado no sofá, pensando e não reage. A sua reação é sair de casa e procurar um templo da Universal no dia 24 de agosto. Você, autoridade, você vai ser prestigiado, homenageado, diplomado, além do que vai receber as nossas orações. O não se conformar é justamente você tomar esse posicionamento, de estar conosco. E o texto ainda diz, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. A renovação do entendimento ela vai acontecer nesta data. Quando você estiver no templo da igreja, você vai ouvir uma palavra que vai mudar a sua forma de pensar e naturalmente as suas ações. E os resultados serão justamente o que estão na sequência desse versículo, que você vai experimentar. Para que experimentei? Qual seja a boa? Uma vida boa, uma vida agradável e uma vida perfeita. É isto que vai acontecer com o senhor e a senhora, até porque diz ali que isto é vontade de Deus. Deus tem vontade. Deus é extraordinário, pastor Ramos, esse versículo. Deus tem vontade de dar uma boa vida, uma vida agradável e perfeita para o ser humano. É um desejo de Deus e muito forte esse desejo. Agora, tem uns critérios, né? Os critérios é a pessoa mudar o entendimento dela, mudar o jeito de pensar, porque é natural hoje que as pessoas se conformem com o que tem acontecido no mundo. Hoje as pessoas acham normal a destruição de um casamento. Ah, porque isso é normal, todos estão se separando. Você tem que mudar isso. E muda na nossa cabeça. Por isso que Deus está falando, mude o jeito de pensar, o entendimento. Não aceite mais isso. Por isso, nesse dia 24 está marcado. Através da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que muda o nosso pensamento, o nosso jeito de entender as coisas. Então, neste dia está marcado para que todas as autoridades recebam essa palavra e mude esse entendimento. Aí ela vai saber qual é a perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus é abençoar todos. Olha, o pastor Ramos falou, as pessoas têm o hábito de normatizar o mal, normatizar aquilo que é ruim, normatizar a separação, normatizar os vícios, os danos desse mundo, a corrupção, os problemas sociais. As pessoas vão começando a achar normal a criminalidade. Não. Não se conforme com essas coisas, reaja, mas reaja de uma forma positiva. Vindo num templo da Universal no dia 24 de agosto, se o senhor ou a senhora que é uma autoridade, saiba que nesta data, essa boa e perfeita vontade vai acontecer na sua vida. Basta que você creia, basta que você venha estar conosco e isto vai acontecer na sua vida. E tem pessoas que tiveram em outros eventos nesta data, em anos anteriores, e experimentaram já da boa, perfeita vontade de Deus, inclusive falam já do efeito e da importância desse evento. Nós temos o depoimento do secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão e também do delegado-geral falando desse evento. Acompanhe conosco. Estou aqui com o Dr. Maurício, secretário de Segurança Pública. Vim trazer um convite
da condecoração aos heróis. Evento esse que teremos no dia 24 de agosto, às 9h30 da manhã, da nossa catedral, ali na Rua Oswaldo Cruz, número 1600, no Canto da Fabril. Vim trazer pessoalmente, secretário, aqui ao senhor o convite da condecoração aos heróis, para que o senhor seja, diante do público, reconhecido pelo trabalho que o senhor tem feito na segurança pública. Eu agradeço o convite feito pelo pastor Renato, em nome da Igreja Universal, e já afirmo que estarei presente neste grandioso evento e aproveito também a oportunidade para agradecer à UFP pela parceria que tem feito com a segurança pública. A UFP está sempre presente nos momentos bons e nos momentos ruins da segurança pública. E isso é importante, um apoio importante para todos os nossos valorosos policiais. Portanto, fica o nosso agradecimento, pastor, e conte sempre conosco. Estou aqui com o Dr. Almeida, delegado-geral da Polícia Civil aqui do Estado do Maranhão, e vim trazer um convite ao Dr. Almeida para estar conosco no dia 24 de agosto, às 9h30 da manhã, na Igreja Universal do Reino de Deus, ali no Canto da Fabril, na Rua Oswaldo Cruz, número 1600, onde teremos a condecoração aos heróis. Doutor, vim trazer aqui um convite pessoalmente para o senhor, para que o senhor esteja diante do público e que o senhor seja reconhecido pelo trabalho que o senhor tem feito dentro da segurança pública. Pastor, eu agradeço. Como dirigente da Polícia Civil, eu posso afirmar para o senhor que a gente vai estar presente nesse evento importante, evento que reconhece o esforço, o trabalho, o risco diário dos nossos policiais civis. Portanto, um evento dessa magnitude, a Polícia Civil só tem a agradecer à igreja. Conte com a nossa presença, vamos convidar vários policiais para nos acompanhar e abrilhantarmos lá esse importante evento da UFP. Olha, eu estou com o pastor Renato, que é o responsável da capelania UFP lá no estado do Maranhão. E nesta data, como anunciamos, o evento vai acontecer em todos os templos da Universal. E aí no estado do Maranhão, pastor Renato, em quantos templos da Universal esse evento vai acontecer e aonde você estará junto com o Bispo Tiago prestigiando e recebendo as autoridades? Olá, pastor Rony, aqui no Maranhão não vai ser diferente. Nós estaremos nesse dia 24 de agosto, realizando em todos os templos da Igreja Universal aqui no estado, tanto na capital como no interior. Todos nós estamos, os voluntários capelães, estão mobilizados para isso, nós estamos vivendo isso, para que esse oficial, esse policial, essa autoridade chegue aqui nos nossos templos e tenha uma vida transformada. Como o senhor disse no começo do programa, não vos conformeis com este século, mas se eles pisarem aqui nesse domingo, dia 24, às 9h30 da manhã, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida deles. Olha, eu tenho certeza sim, e você que está aí no estado do Maranhão, esteja num templo da Universal, se você é das Forças Armadas, se você é um integrante de qualquer força policial, órgão de justiça, mas não venha só, traga o seu familiar, porque os resultados serão extraordinários. Eu tenho uma história muito bonita, inclusive eu acompanhei a vida dele, eu acompanhei o processo de transformação dele. Eu sou testemunha ocular da transformação da vida do seu Ítalo, que é um integrante da Polícia Militar do Estado do Maranhão, tinha síndrome do pânico, depressão, a vida sentimental dele estava destruída, vindo de uma separação conjugal e uma pessoa que tinha perdido a vontade de viver, inclusive. Mas ele recebeu, pastor Rames, justamente esta palavra que mudou o entendimento dele. Ele não se conformou. Ele descobriu a perfeita vontade de Deus. E aí hoje de fato, ele goza da boa, perfeita vontade de Deus, porque ele tem uma vida transformada. Acompanhe conosco o relato, a história belíssima do seu Ítalo. Meu nome é Ítalo Fernandes Baima, tenho 48 anos, sou sargento da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Eu venho de uma família comum, uma família tradicional, uma família sem problemas aparentes, uma família que tinha os seus costumes, tem os seus princípios. Mas em uma determinada época da minha vida, eu me senti vazio, me senti solitário, me senti como se nada tivesse
valor, que nada importasse mais na vida. E foi quando eu me deparei com um quadro de depressão, diagnosticado pelos médicos, de muita depressão, de muita tristeza, um vazio profundo, diagnosticado também com síndrome do pânico. Eu já estava na Polícia Militar, já exercia atividade policial militar. Isso me levou a ficar travado, a ficar paralisado, a não saber o que fazer diante daquelas circunstâncias, porque aparentemente um policial, ele se torna para a sociedade uma pessoa imbatível, uma pessoa que não tem problema, uma pessoa que não sofre, uma pessoa que não tem dores. E eu me senti paralisado, eu me senti encurralado, sem saber o que fazer. E foi dessa maneira que eu passei algum tempo. E a cada dia, mesmo trabalhando, mesmo indo para o serviço, aquilo não saía de dentro de mim. Mesmo exercendo minha função, mesmo fazendo uma outra atividade relativa, praticando algum esporte, nada tirava aquele vazio, aquela tristeza. E isso foi me colocando numa situação em que eu pensei em tirar até a minha própria vida. E o detalhe que eu chamo a atenção é que um policial militar, ele chegar ao ponto de pensar em tirar a própria vida, é muito difícil de falar. É o fim da pessoa, né? Pode ser até uma coisa óbvia, mas é o fim. A pessoa chegou ali num momento que não tem mais para onde voltar. E foi assim que eu me encontrei. E partindo desse princípio, eu escutei uma palavra. Uma pessoa que trabalhava comigo no quartel me convidou para vir assistir uma reunião. E eu relutei na primeira vez, mas em seguida aceitei o convite. E foi assim que eu cheguei na igreja, com um quadro de depressão profunda, com síndrome do pânico, pensando em tirar a minha própria vida. Eu cheguei destruído. E quando eu cheguei, eu também não pensei duas vezes. Eu não tinha outra chance, eu não tinha onde buscar. Então eu me joguei, eu entrei de corpo e alma. Eu disse, não, se tem jeito para minha vida aqui, então eu vou me agarrar com unhas e dentes. E eu comecei a vir nas reuniões. Eu vim várias vezes para as reuniões na igreja, na catedral. Eu saía do serviço fardado, não trocava de roupa para não chegar atrasado, e eu sentava nos últimos bancos, também para não chamar muita atenção. Mas o tempo foi passando, eu fui vendo que a minha vida foi mudando. Não mudou do dia para a noite, não mudou do dia para a noite. Mas a minha entrega, aquela vontade daquele vazio fosse retirado, fosse arrancado de dentro de mim, me fazia vir. Muitas das vezes eu chegava atrasado. Eu cheguei, às vezes, atrasado na reunião, a reunião ia encerrar. Basicamente faltava 10 minutos para terminar a reunião, mas eu vinha. Porque eu entendi que tinha jeito. E na Polícia Militar, na função que eu exercia, não tinha como eu permanecer. Eu cheguei a ir no quartel para pedir desligamento da polícia, para me afastar, porque eu não suportava mais. E ao chegar nesse ponto de pedir para ser desligado, de pedir para sair, um comandante meu falou para mim assim, não, você não vai sair, você vai se tratar, porque você está precisando de ajuda. E eu fui para o tratamento médico, eu tomei remédio controlado, e a médica que me atendeu, uma psiquiatra, ela falou assim para mim, eu falei, é um detalhe importante, eu falei, doutora, eu não estou ficando, eu estou ficando maluco? Eu perguntei para ela. Ela disse, não, você não está ficando, você vai tomar um medicamento para lhe ajudar. E ela falou, com as palavras dela, ela disse, mas você precisa de ajuda espiritual. Eu me lembro muito bem disso. Foi nos anos de 2004. E eu cheguei na igreja em 2005, em maio de 2005. E me entreguei. E me entreguei de corpo e alma. Eu sofri retaliações, sofri preconceito, mas eu não olhei para isso. Muitas pessoas chegaram para mim e disseram, não, aí não vai, não faz, não fica, não vai resolver, teu problema é outro, teu problema é financeiro, teu problema é com a família. E eu não dei ouvidos, eu me entreguei. E eu creio que essa que foi a diferença, porque eu não perdi tempo. Eu não dei ouvidos a quem estava do lado de fora. E isso para mim fez toda a diferença, porque na medida que eu vinha para a igreja, eu me sentia mais forte.
Então eu acompanhando esse processo, eu falando comigo mesmo, eu disse, eu estou ficando mais forte, então eu vou mais vezes. Então eu passei a vir não só uma vez na semana, eu vinha 3 vezes na semana. E quando eu entrava de férias, para mim era uma maravilha, porque eu poderia vir todos os dias. E várias vezes eu troquei de serviço, eu mudei minha escala, eu pedi para colegas tirarem meu serviço para mim vir para a igreja, porque eu estava me sentindo bem. E as coisas foram mudando, o vazio foi saindo, a tristeza foi parando, eu já me sentia mais forte. E foi quando eu resolvi me batizar nas águas. E eu conheci o trabalho da UFP no quartel. Ainda não era a UFP, não era o trabalho, era um embrião ainda do trabalho aqui no Maranhão. Diga-se de passagem, foi aqui que começou o trabalho, graças a Deus por isso. Mas nós escutávamos a palavra da capelania, e aquilo ali foi ficando. Mesmo aos poucos, foi ficando. E quando me convidaram para a igreja, eu logo associei. É a igreja que faz o trabalho aqui no quartel, então eu vou lá também. E graças a Deus por isso. Eu me recordo de um dia que eu cheguei aqui na igreja fardado, e quando eu saí para ir para casa, eu não queria ir para casa. Foi até engraçado, porque eu disse, eu vou fazer em casa. O que eu vou fazer em casa? Se a igreja está me alimentando, a igreja está me fortalecendo, eu quero ficar na igreja. E eu me lembro bem que eu disse, não, eu tenho que ir para casa porque amanhã tem serviço, eu tenho que trabalhar novamente. E graças a Deus, com o trabalho da UFP, que eu posso falar por mim, que eu fui acolhido pelo trabalho da UFP, bem no início, bem no começo. E eu, graças a Deus, consegui me libertar. Fui livre de toda a depressão, estou livre há 24 anos, há quase 24 anos. Não tomo remédio controlado, tenho minha família abençoada, fui batizado com o Espírito Santo, me batizei nas águas, peguei firme. E hoje, para a glória de Deus, faço o trabalho da UFP com toda a força, com toda a vontade, porque eu me lembro todos os dias de onde eu vim, de onde eu comecei e por que eu cheguei até aqui. E eu faço essa reflexão porque na minha vida não tem outro caminho. O meu caminho é servir ao Senhor Jesus, é ganhar almas para o reino de Deus e fazer o trabalho para o qual Ele me escolheu. Este mês de agosto é o mês do soldado, o dia do soldado. O pastor Rony Negreiros, que está aqui, responsável do trabalho da Universal nas forças policiais, vai falar um pouquinho sobre o que está sendo preparado aí para este evento do dia 24, né, o dia do soldado, dia 25 de agosto, mas será celebrado em todas as igrejas universal do Reino de Deus um dia de valorização dos policiais e agentes de segurança e militares em todo o Brasil. Pastor Rony. Bispo, esse evento nós chamamos de condecoração dos heróis, porque essas pessoas eles servem à nação com o sacrifício da própria vida. Mas eu quero chamar a atenção de todos, Bispo, para o que a Igreja Universal tem feito nesses últimos 7 anos. É o 7º evento que fazemos, dia 24 de agosto, porque é um evento com capilaridade nacional em todos os templos da Universal. Tenho dito às autoridades, Bispo, que é um dia que os bispos e pastores e membros e obreiros da igreja se viram. São milhões de pessoas que recepcionam essas autoridades, primeiro para um evento valorativo, diplomando essas pessoas como heróis. E depois, Bispo, durante o culto, a parte espiritual, onde todo o corpo de pastores se voltam, ministram uma palavra de salvação para essas pessoas e também oram por elas, para que elas tenham a proteção de Deus, para que elas se convertam, para que os casamentos sejam restaurados, para que de fato haja saúde no campo emocional e espiritual na vida das autoridades. É o maior evento, Bispo, em 500 anos de Brasil. É o maior evento de valorização e também com foco espiritual, com tanta autoridade no mesmo dia em todo o país. Nós precisamos que todos os que trabalham nas forças de segurança pública, nas forças armadas, militares, estejam muito, mas muito bem na vida pessoal, na saúde emocional, no seu interior, para que eles possam, porque eles são responsáveis, eles estão empunhando armas, eles empunham armas, eles são dotados de autoridade, eles precisam estar bem. E esta é a única intenção desse trabalho de valorização, esta homenagem, esta oração, esta condecoração por todos eles, que eles estejam bem, porque
as forças de segurança estando bem, então o Brasil vai estar em paz. Onde não há segurança, não há prosperidade. Eu tenho conversado com pessoas aqui mesmo em São Paulo que ficam muitas vezes aterrorizadas de sair nas ruas, levando um celular ou um relógio, ou mesmo dentro do próprio automóvel, do próprio carro, que hoje a pessoa não tem mais segurança quando ela para numa luz vermelha, ela para num cruzamento, ela não sabe se o vidro dela vai ser quebrado, se ela vai ser abordada, enfim. A insegurança, ela trava uma sociedade, ela trava um país. E quem é responsável pela segurança do país? Então, as forças de segurança são a primeira linha de trabalho, de combate a tudo que é de ruim e que ameaça a segurança pública. Então a gente precisa que esses profissionais estejam muito bem, porque eles são seres humanos, têm família, o índice de suicídio é muito alto entre eles, de violência, de ruptura familiar, de casamento, tudo isso impacta a vida individual e isso reflete também no trabalho do dia a dia. Bispo, e a igreja, ela tomou o segundo posicionamento. A Constituição Federal, ela fala no seu artigo 144 que segurança pública, o senhor acabou de falar, que a prosperidade de uma nação depende de segurança. E a Constituição, ela dá essa garantia e ela diz o seguinte, bispo, que a responsabilidade da segurança é de todos. É dever do Estado, mas a responsabilidade é de todos. E a Igreja Universal, ela abraçou esta causa, assumindo a responsabilidade também na segurança pública e levando saúde emocional para esses profissionais através da palavra de Deus, momentos de reflexão, eventos de valorização, palestras de saúde emocional. O dia a dia, bispo, a igreja se capilarizou em todas as unidades das Forças Armadas e das Forças Policiais, órgão de justiça por todo o país. Mas, além do trabalho diuturno para que essas pessoas tenham essa vida salutar, porque são seres humanos, e estão aí sujeitos aos mesmos problemas sociais e também espirituais, como qualquer ser humano, são pais, são filhos, são mães, mas a igreja, ela, além da parte espiritual que ela faz diuturnamente, ela criou esse evento exclusivo. A igreja, eu tenho dito, bispo, que a igreja, ela vira o olhar dela, ela tira um dia do ano, é um calendário. A igreja inteira, como todo o corpo da igreja, ela vira o olhar para as Forças Armadas, Forças Policiais e seus familiares. Ela aplaude o policial, ela ora por ele, ela se preocupa, ela tem feito esse papel de cuidado, que é o papel espiritual da igreja, com foco em toda a sociedade. Mas um dia ela tem focado, um dia do ano ela foca neste público, bem como seus familiares. E o que estes agentes e seus familiares podem esperar no dia 24 de agosto, o que eles devem fazer, o que os membros da igreja que têm familiares nas forças de segurança devem fazer para que participem deste evento? Bispo, o corpo de capelães da Igreja Universal, a capelania UFP, que faz esse trabalho, está indo a cada unidade de segurança e defesa, levando o convite impresso e também os convites eletrônicos, mandando via Zap e também pelos canais de comunicação, UFP Universal, todas as mídias são UFP Universal, nós estamos capilarizando os convites e as autoridades devem, nesse dia, em qualquer templo da Universal, junto com a sua família. É importante que traga o familiar, o seu cônjuge, o seu ente querido, seus filhos, pai, mãe, e em qualquer templo da Universal, nós, pastores e bispos e obreiros e os capelães, estamos de braços abertos. Vão chegar no templo da Universal, já está lá um estacionamento reservado para as autoridades, serão recepcionados pelos nossos obreiros e capelães. Durante o culto, o pastor chamará na frente do altar e essas pessoas serão aplaudidas pelo nosso público, bem como receberão as nossas orações, as nossas intenções. Como eu disse, é um dia que a igreja foca o seu afeto, a sua fé, o seu abraço, a sua consideração para este público. E nós temos, inclusive, bispo, relatos, quando vai levar os convites, das autoridades que tiveram os demais anos e se sentiram muito confortável. Inclusive, nós temos depoimento de pessoas, de autoridades, que falaram que esse evento é grandioso e muito importante para eles. Tá certo, 24 de agosto, domingo, em todos os templos da Igreja Universal, às 9h30 da manhã, será a condecoração dos heróis, convidando todos os agentes de segurança pública, policiais, militares, forças armadas e seus familiares e autoridades de segurança pública aqui no Templo de Salomão, 9h30 da manhã e também em todas as igrejas Universal
do reino de Deus. Movidos pelo dever de servir e proteger, os integrantes das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública e instituições de justiça escolheram esta profissão para defender o país e a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Eles são autoridades, mas também são seres humanos que enfrentam desafios da profissão e suas lutas pessoais. Por isso, precisam da direção de Deus e do reconhecimento valorativo por parte da sociedade. Esse povo aqui considera, respeita vocês. Vocês são valiosos como seres humanos, como pessoas e como o trabalho que vocês fazem. Reconhecendo a necessidade espiritual e o valor desses profissionais, a Igreja Universal do Reino de Deus, por meio da capelania UFP, realizará uma condecoração a esses heróis da vida real. Domingo, 24 de agosto, a condecoração dos heróis das Forças Armadas, Forças de Segurança Pública, instituições de justiça e seus familiares. Às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Olha, como o Bispo Renato já falou, ele vai estar aqui no Templo de Salomão às 9h30 da manhã. Mas o evento ele terá capilaridade nacional em todos os templos da Universal. E em todas as igrejas Universal, eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Os senhores e senhoras serão diplomados, prestigiados, aplaudidos pela nossa sociedade. Inclusive, nós temos o relato do tenente-coronel Casado, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no município de Santo André e demais municípios próximos, falando também da importância desse evento para as forças de segurança. Acompanhe conosco. Estamos aqui com o tenente-coronel Casado, aqui do 10º Batalhão de Polícia Militar. Acabei de entregar o convite valorativo desse dia 24 de agosto, em homenagem a todos os heróis das forças de segurança. Coronel Casado, Deus abençoe os senhores, esperamos o senhor lá nesse dia 24. Contem com a minha presença, é uma alegria e uma honra enormes, né? Poder recebê-los, não só para nos convidar, mas também recebê-los à UFP, em nome da Igreja Universal, para ficar no backstage de alguns eventos que são importantes de valorização policial, e esse trabalho não pode passar despercebido, né? Os senhores trazem acolhimento e trazem provisão espiritual e também material para a realização dos trabalhos da nossa unidade. Então, para além de todo esforço espiritual que revelam, né, uma entrega pessoal da vida de cada um dos senhores para nós, e isso é um presente sem tamanho, que se vê no mundo material e não se vê na operação do mundo celestial, né? Nós sentimos isso aqui, somos muito gratos por termos essa possibilidade de convívio com vocês, e a gente quer agradecer, né? Como eu falei, a gente é muito grato, e eu quero aproveitar agora pessoalmente para agradecer ao senhor por todo o trabalho, por todo o esforço, tanto da entrega material quanto da entrega espiritual. E o que o senhor tem a falar para os seus comandados desse dia 24 de agosto? Peço a todos os senhores, né, que entendam o real significado de pessoas, né, da sociedade civil organizada, aqui especificamente a igreja, se preocuparem conosco, nos reconhecendo como, na verdade, valorosos guerreiros, né, promotores da paz. Né? Somos heróis e humanos, né, nas palavras de um amigo meu de turma que escreveu um livro com esse título. Então, de fato, eu peço aos senhores que se engajem neste evento. Eu estarei lá, espero ter a honra de conviver com vocês para receber junto de vocês essa homenagem. Eu estou sendo convidado porque sou o comandante, mas esse convite vai ser formalmente estendido a todos os senhores e espero que a gente possa honrá-los por terem preparado toda aquela festa que será para nós. Essas são as minhas considerações. Muito obrigado. Fique com Deus. Coronel Casado, seja muito bem-vindo nesta data em um templo da Universal. No caso do senhor, creio que será em Santo André, na nossa belíssima Catedral de Santo André. Inclusive, estou com o pastor Gilmar, que é responsável da capelania no ABC Paulista. Pastor Gilmar, o evento vai acontecer
aproximadamente em quantos templos aí no nosso ABCD Paulista? E você vai estar onde aí com o pastor Rodrigo Lima? Olá, pastor Rony e todos que acompanham essa programação. Aqui no ABC, nos mais de 75 templos que temos aqui no ABC, está sendo uma grande mobilização. Os capelães do UFP, tanto os obreiros quanto os pastores estão levando o convite da valorização desse dia 24 de agosto, que será em todo o Brasil, e aqui na nossa catedral, aqui em Santo André, aqui na Avenida Santos Dumont, 105, às 9h30 da manhã, será um dia especial, porque estaremos homenageando essas autoridades que cuidam de pessoas, e por isso que é digno chamar eles de heróis. Data memorável, pastor Gilmar, para todos eles. Vai acontecer esse grandioso evento. O evento é o maior evento de valorização deste público, desse segmento em todo o Brasil, algo que nunca aconteceu, tamanho evento, em todos os templos da Igreja Universal. E o senhor e a senhora, que é o integrante das Forças Armadas, das Forças Policiais, órgão de justiça, esteja 24 de agosto num templo da Universal. Seja diplomado como herói, seja aplaudido pelo público da igreja e também receba as nossas orações. Um abraço a todos e até logo mais. Aqui estaremos no Templo de Salomão recebendo o senhor e a senhora. Avenida Celso Garcia, 605, a partir das 8 horas da manhã. Um abraço.